Sofonias. Sofonias concentrou sua mensagem no futuro dia do Senhor, que purificaria Judá e deixaria um remanescente ser usado por Deus para abençoar o mundo inteiro. Ageu. Depois de voltar do cativeiro babilônico, os judeus começaram a reconstruir o templo de Deus, mas logo abandonaram essa tarefa para trabalhar em suas próprias casas. Ageu recordou-lhes que deviam colocar o Senhor em primeiro lugar. Zacarias. Zacarias, que escreveu mais ou menos no mesmo tempo que Ageu, insistiu com os judeus que trabalhassem na reconstrução do templo. Usou de um enfoque mais alentador, descrevendo como o templo serviria de sinal acerca do Messias que viria. Malaquias. Último profeta do Antigo Testamento, Malaquias enfrentou uma nação que se tornou indiferente, tentando tirá-lo dessa apatia. Então, terminamos os livros do Antigo Testamento. Os irmãos que acompanham o primeiro vídeo, falamos dos outros livros do Antigo Testamento, de Gênesis, até o livro de Abacuque. Aí agora falamos de Sofonias até Malaquias e vamos agora falar do Novo Testamento. Mateus. Escrito para os leitores judeus, este evangelho vincula o Novo Testamento ao Antigo, apresentando Jesus como o Messias, rei prometido no Antigo Testamento. Mateus enfatiza a autoridade e o poder de Jesus. Marcos. É provável que Marcos tenha tido em mente o pragmático leitores romanos. Seu evangelho enfatiza a ação e apresenta a narrativa direta e concisa da obra de Jesus na terra. Lucas. Além de médico, Lucas era também um bom escritor. Seu evangelho proporciona muitos detalhes de interesse humano, especialmente no que se refere ao trato de Jesus com os pobres e necessitados. O livro de Lucas se caracteriza pelo seu tom de alegria. João. João tem um estilo diferente, mais meditativo do que os outros evangelhos. Seu autor recolheu 7 sinais que mostram Jesus como Filho de Deus e entreteceu o restante do conteúdo em torno desses sinais para sublinhar essa verdade. Atos. O livro de Atos dos Apóstolos conta que aconteceu com os seguintes seguidores de Jesus, depois que esse os deixara. Pedro e Paulo se distinguem de imediato como líderes dessa igreja, que rapidamente se espalha pelo mundo. Agora vamos para as cartas. Romanos. Escrita para uma audiência sofisticada, a carta aos Romanos apresenta a teologia de uma forma lógica e organizada. 1 Coríntios. 1 Coríntios é um livro muito prático, que se ocupa dos problemas de uma igreja tumultuada, o qual a de Corinto: o casamento, as divisões, a imoralidade, o culto público e os processos judiciais entre os crentes. 2 Coríntios. Paulo escreveu esta carta como continuação da primeira, para defender-se de uma rebelião organizada por alguns falsos apóstolos. Gálatas. Esta carta é uma versão abreviada da mensagem de Romanos. Nela, Paulo se defronta com o legalismo e demonstra como Cristo trouxe libertação e não escravidão a um código de leis. Efésios. Ainda que escrita no cárcere, esta carta é mais otimista
e animadora de todas as que Paulo escreveu. Ela dá detalhes dos benefícios que o crente tem em Cristo. Filipenses. A igreja de Filipos era uma das favoritas de Paulo. Esta carta amistosa demonstra que é possível encontrar-se alegria em qualquer situação. Colossenses. Escrita em oposição a algumas seitas, Colossenses explica como a fé em Cristo é completa e cabal. Não é preciso acrescentar nada ao que Cristo fez. 1 aos Tessalonicenses. Escrita durante a primeira parte do ministério de Paulo, esta carta é a história abreviada de uma igreja, além dos conselhos dados por Paulo acerca de problemas específicos. 2 aos Tessalonicenses. Conquanto mais vigorosa em seu tom do que a primeira carta aos Tessalonicenses, essa carta aborda os mesmos temas, especialmente as perguntas da igreja sobre a segunda vinda de Cristo. 1 Timóteo. Ao aproximar-se do fim de sua vida, Paulo escolheu jovens como Timóteo para continuar sua tarefa. Suas 2 cartas a Timóteo constituem um manual de liderança para um jovem pastor. 2 Timóteo. Escrita um pouco antes da morte de Paulo, 2 Timóteo traz as últimas palavras de Paulo ao seu jovem assistente. Tito. Tito fora deixado em Creta, lugar em que era notoriamente difícil manter a vida de uma igreja. A carta de Paulo contém conselhos práticos acerca de como fazê-lo. Filemon. Paulo instituiu com Filemon, dono de Onésimo, escravo fugitivo, para que se perdoasse e recebesse como irmão em Cristo. Hebreus. Não se sabe quem escreveu Hebreus, mas é provável que seus primeiros destinatários tenham sido os cristãos, que corriam o perigo de voltarem a cair no judaísmo. Esse livro interpreta o Velho Testamento, explica muitas práticas judaicas, mostrando como símbolos que preparam o caminho para Cristo. Tiago. Tiago, homem de ação, enfatizou conduta que deveria distinguir o crente. Todo aquele que se autodenomina cristão deve agir como tal. Entendia Tiago, e esta carta dá exemplos específicos. 1 Pedro. Os primeiros cristãos enfrentaram dura oposição. Esta carta de Pedro tenta consolar e animar os cristãos que estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. 2 Pedro. Diferente da primeira, esta segunda carta de Pedro se ocupa de problemas que surgiriam no interior da igreja. É uma advertência contra os falsos mestres. 1 João. João conferiu às palavras simples, luz, amor e vida, um significado profundo, e nesta carta ele explica com elegância verdades fundamentais da vida cristã. 2 João. Ao fazer advertência contra falsos mestres, João aconselha as igrejas sobre como responder-lhes. 3 João. Constatando com o conteúdo de carta anterior, esta menciona a necessidade de ser hospitaleiro com os mestres verdadeiros. Judas. Judas apresenta breve, porém viva denúncia dos hereges. Apocalipse. Este livro de visões e símbolos é o único do Novo Testamento que se concentra na profecia. Ele completa a história iniciada em Gênesis da batalha cósmica entre o bem e o mal, que ainda se trava na Terra. Conclui uma descrição de um novo céu
e uma nova terra. Então aqui foram